bem? Quem fala aqui é o professor Márcio. Estamos aqui para mais uma aula sobre direito processual penal. Hoje falaremos sobre procedimentos. Mas antes, é uma coisa que eu sempre esclareço para os meus alunos, por que é tão complicado às vezes aprender o direito penal, o direito processual penal, por que eles encontram tanta dificuldade. Vocês têm que aprender a diferenciar informação de conhecimento. A informação são dados que nós obtemos sobre algum objeto ou sobre alguma pessoa. O conhecimento é algo formado através da aprendizagem. Parafraseando aqui o que diz o professor Cortella, ele diz que as informações são quantitativas, enquanto o conhecimento é qualitativo. O que você aprende, o que você conhece, o conhecimento que você adquire, ele dificilmente se perde, dificilmente você não consegue aplicar. E ele até faz uma diferenciação lá, que se você aprendeu a andar de bicicleta, você vai continuar sabendo andar de bicicleta. Você pode perder, às vezes, a prática num caminhar de bicicleta ou no andar de bicicleta, mas o conhecimento ele persiste. E o que nós devemos buscar no direito é adquirir conhecimento sobre determinadas matérias. Às vezes, na contextualização, você não entende que o direito processual penal, até por técnicas pedagógicas, ele deve ser aplicado em fases. E você tem que aprender algumas fases para aprender determinado assunto naquele momento específico e no momento correto. Hoje iremos falar sobre procedimentos. Os procedimentos. O que é um processo, o que é um procedimento? É importante você ter aprendido o inquérito policial, é importante você ter aprendido já os tipos de ações, como nós aprendemos, importante, as espécies de prova, os sujeitos processuais, para entender o que esse procedimento irá ajudar no encaixe de todas essas peças do quebra-cabeça. Então, às vezes, em determinadas matérias, nós ficamos perdidos. E os meus alunos sabem que eu gosto de falar muito em contextualização. É importante contextualizar em qual ponto da matéria você está. Vocês sabem que a minha formação é de direito, mas também eu tenho uma formação pedagógica, de docência do ensino superior e de neuroaprendizagem. E eu sei que essa questão da sinapse é muito importante quando nós fazemos fase a fase. A grande dificuldade que eu tinha na faculdade era não entender o significado daquela matéria. E aquela matéria ela passava a ser para mim só mais uma informação, deixando de ser o que era preciso para que eu nunca mais esquecesse e soubesse aplicar, o conhecimento. Então hoje, quando começarmos a tratar sobre os procedimentos, tente entender nessa forma de adequação e de implementação e aplicação de todas aquelas peças do quebra-cabeça que vocês estudaram anteriormente. Fase inquisitorial, primeira fase da persecução penal, que é o inquérito policial. Depois nós progredimos para as questões das ações penais, a prova, a questão dos sujeitos processuais, citação e agora, finalmente, como que se dá a relação entre os sujeitos processuais com toda essa matéria que nós aprendemos e iremos aprender através do procedimento. O procedimento que nós devemos entender e ter em mente é que o processo ele regula a relação entre os sujeitos processuais, principalmente aqueles sujeitos indispensáveis, que são os sujeitos principais. Os sujeitos processuais são os principais e os acessórios. Os sujeitos principais que nós temos aí Ministério Público, juiz e o acusado, o réu, são sujeitos obrigatórios para a existência do processo. A relação desses sujeitos, assim como os outros sujeitos que são os acessórios, será regulada pelo processo penal. O procedimento ele vai trazer os atos ordenados e sequenciais que devem acontecer para que essa relação entre os sujeitos processuais existam. Os dois principais procedimentos existentes no Brasil é o procedimento comum e o procedimento especial. Dentro dos procedimentos do procedimento comum, temos o procedimento comum ordinário, são os procedimentos que servem aos crimes cuja pena seja igual ou superior a 4 anos, e o procedimento comum sumário, onde as penas
são inferiores a 4 anos, os crimes que a pena em abstrato é inferior a 4 anos, e o procedimento sumaríssimo, procedimento comum sumaríssimo. São os crimes cujas penas são de 2 anos para baixo, inferior a 2 anos. Esse procedimento, apesar de estar dentro do Código de Processo Penal, ele é regido pela Lei 9.099 de 95, que instituiu juizado especial criminal. Então é importante saber que são esses dois grandes procedimentos. E o processo, ele vai estabelecer o relacionamento entre os sujeitos processuais. Os procedimentos estão dentro do Código de Processo Penal e são os atos que devem ser obedecidos de uma forma sequencial. A violação a um tipo de procedimento, um acontecimento de um procedimento no momento errado, pode trazer para o processo a chamada nulidade processual. Então, galera, presta atenção nisso. A gente entende o que é procedimento e nas próximas aulas iremos já entrar nos procedimentos em específico, procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, procedimento comum sumaríssimo, mas nós compreendemos e temos conhecimento do que são esses procedimentos quando, de fato, entendemos que matérias que ficaram para trás precisam ser complementadas e aplicadas na prática e dentro do processo penal. Quais são essas matérias? Saber o que é um inquérito policial, saber o que é uma ação penal, saber quais são os sujeitos processuais, saber quando se inicia essa relação processual através da intimação, o que é uma citação, saber o que é uma intimação e uma notificação. Começa a fazer bem mais sentido. Então busque organizar o entendimento do direito processual penal dessa forma, nesses moldes. E na próxima aula, e uma aula oportuna e futura, em um futuro muito próximo, iremos tratar sobre procedimento comum ordinário.